Boa noite, alunos e alunas do nono ano A. Esta videoaula que eu estou produzindo, ela tem o objetivo de explorar as equações do segundo grau, mais especificamente as equações de segundo grau incompletas, que são as equações que vocês começaram a estudar agora, né? Então, as equações do segundo grau, eu posso dizer que é um dos conteúdos mais importantes que tem do nono ano, né? Para que vocês consigam estudar a matemática das séries posteriores, né? Ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, vocês sempre vão estar utilizando, né, as equações do segundo grau. Então, apesar de nós estamos estudando em EAD, é muito importante que vocês aprendam o máximo que vocês puderem sobre as equações do segundo grau, para que depois vocês possam dar continuidade nos estudos, correto? Então eu vou abordar aqui nessa videoaula as equações, mais propriamente ditas, as equações de segundo grau incompleta, certo? Vamos começar aqui então, sem muita demora, né? Equações do segundo grau. E equação do segundo grau é toda equação que pode ser escrita na forma a vezes x quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Então, toda equação que nós conseguirmos escrever desta forma aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, ela é chamada de equação do segundo grau, certo? Segundo grau, vocês podem observar que o maior expoente da variável x aqui é o 2. Ó. Aqui eu tenho x elevado ao quadrado e aqui eu tenho x elevado a 1, né? Então, o maior expoente do x aqui é o 2, da variável x é o 2, perfeito? Vamos dar continuidade aqui, né, na definição. Os coeficientes a, b e c, que são esses aqui, ó, a, b e c, são números reais e obrigatoriamente a tem que ser diferente de zero. Já explico por quê. Por que, que o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, o termo ax quadrado se anula. E aí a equação passa a ser uma equação do primeiro grau, certo? Então, por isso que na definição fica bem claro que os coeficientes a, b e c, eles são números reais e obrigatoriamente a tem que ser diferente de zero, perfeito? São exemplos de equações do segundo grau. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Eu peguei basicamente aqui 3 exemplos de equações do segundo grau. A primeira aqui, ó, x quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. Nesta equação aqui, ó, o coeficiente a, que é esse número que está multiplicando x quadrado aqui, ó, o coeficiente a, ó, esse aqui, ó, coeficiente a, ele é 1. Coeficiente b aqui, quem que é o coeficiente b? É esse número que está multiplicando x aqui, ó. Então, o b vale 2. E o coeficiente c é esse coeficiente aqui que não depende de x, né? Então, ele vale aqui por comparação, se eu comparar aqui, ó, o c vale menos 4. No item B aqui eu tenho a equação do segundo grau, 3x quadrado mais 4 vezes x igual a zero. Neste caso, o a vale 3. O a é sempre o número que está multiplicando o x quadrado. Esse número que está aqui à esquerda do x quadrado é o a, certo? Quando o x está sozinho aqui, o a vale 1, certo? Sempre que não aparecer número nenhum aqui à esquerda do x quadrado, significa que o coeficiente a aqui vale 1, certo? Já no item C, nós temos a equação de segundo grau, x elevado ao quadrado menos 4 igual a zero, certo? Neste caso, o a vale 1, relembrando que o a é o coeficiente do x quadrado, né, esse número que está multiplicando o x quadrado. Quando o x quadrado estiver sozinho aqui, ou seja, não aparecer nenhum número aqui à esquerda dele,
significa que aqui tem o 1 que está escondido, então o A vale 1. Neste caso, o B vale 0, né? E o termo C vale menos 4. Então, nós vamos dizer que a equação do item A ela é uma equação do segundo grau completa. Por quê? Porque os coeficientes A, B e C, todos eles são diferentes de zero. Já no item B, aqui na equação do item B, eu tenho o A igual a 3, o B igual a 4 e o C igual a 0. Então, esta equação é uma equação incompleta. Incompleta por quê? Porque eu tenho o coeficiente C que é 0, por isso que não aparece aqui o termo independente. Ó. Já aqui no item C, o coeficiente A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 4. O que eu estou observando aqui? Esta equação x ao quadrado menos 4 igual a 0 também é uma equação incompleta. Qual que é o termo aqui? Qual que é o coeficiente que é nulo, que é 0? É o coeficiente b. Veja bem que aparece aqui o x quadrado, então o a é o coeficiente do x quadrado. O termo independente é menos 4, que é o c. E o coeficiente b é aquele... Quem que é o coeficiente b? É aquele que está multiplicando x, ó. Aqui não aparece o termo em x, por isso que o coeficiente b é nulo. Perfeito? Equações do segundo grau incompletas. Bom, equações do segundo grau incompletas são aquelas equações que possuem pelo menos um dos coeficientes b e c iguais a zero. Pelo menos um. Você pode ter os coeficientes b e c, os dois iguais a zero. Você pode ter só o coeficiente b igual a zero e o c diferente de zero, ou você pode ter o coeficiente c igual a zero e o b diferente de zero. São equações incompletas. O único coeficiente que não pode ser zero é o coeficiente a. Como eu expliquei anteriormente, se o coeficiente a for igual a zero, a equação ela não é uma equação do segundo grau, certo? São exemplos de equações do segundo grau incompleta. Item A, x ao quadrado menos 16 igual a zero é uma equação incompleta. Aqui está faltando o termo b, está faltando o bx. Nesta equação aqui do item B, x ao quadrado menos 4 vezes x igual a zero é uma equação incompleta. Aqui está faltando o termo c, que é o termo independente, certo? E na equação do item C aqui, ó, x quadrado igual a zero, eu tenho os dois coeficientes nulos. O b é zero, porque não aparece o termo em x, e o coeficiente c também é nulo, porque não aparece o termo independente aqui, certo? Então, aqui apenas o coeficiente a é diferente de zero. Então, vocês observaram aqui, voltando aqui, ó, tanto na equação do item A, quanto no item B, quanto no item C, o único coeficiente que não é zero, e nenhuma delas é o coeficiente A. Por que, que o A nunca é zero? Para garantir que a equação seja uma equação do segundo grau. Certo? Resoluções de equações do segundo grau incompletas do tipo a vezes x quadrado mais c igual a zero. Eu coloquei entre parênteses aqui, ó, b igual a zero. Então, toda equação de segundo grau onde eu tiver o a diferente de zero, o c diferente de zero e o b igual a zero, é uma equação incompleta, certo? Para resolver esse tipo de equação, para resolver esse tipo de equações, basta isolar a variável x no primeiro membro. É bem tranquilo, são as equações do segundo grau mais fáceis de se resolver, na minha opinião, são as equações incompletas quando o termo b é zero, né? Por quê? Porque eu só vou isolar o x quadrado, só vou isolar a variável x no primeiro membro, conseguindo assim descobrir as soluções da equação, certo? Então vamos começar aqui, ó, ax quadrado mais c igual a zero. Primeiro eu vou isolar o ax quadrado no primeiro membro, passo mais c para o segundo membro, então vai ficar menos c. Agora, no próximo passo, eu pego o coeficiente a e passo dividindo para o segundo membro, eu vou ficar com x quadrado igual menos c divididos por a. Aí eu vou passar o expoente 2 do primeiro para o segundo membro em forma de raiz quadrada, certo? Aí eu vou ter aqui que o x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a.
na forma genérica, né? Por que eu coloco aqui o mais ou menos? Porque como o coeficiente do x aqui é 2, é ao quadrado, a gente sabe que todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, e todo número positivo elevado ao quadrado também fica positivo. Então, tanto o x positivo quanto o x negativo é solução dessa equação. Perfeito? Vamos resolver algumas equações desse tipo agora. Primeiro, x² menos 16 igual a zero. Essa equação é uma equação de segundo grau. Ela é uma equação de segundo grau incompleta pela falta do termo b. Aqui não está aparecendo o termo em x. Ó. Eu tenho o coeficiente a e o coeficiente c. Então, como eu falei na explicação acima, eu começo isolando x² aqui no primeiro membro. Então, ficou x² igual 16. Por que o 16 é positivo? Ele é menos 16, quando ele é passado para o segundo membro, ele fica positivo. Agora eu vou isolar o x, então eu passo o expoente 2 em forma de raiz quadrada aqui para o segundo membro. Eu vou ficar que x é igual mais ou menos raiz quadrada de 16. Recapitulando, expoente é 2, quando eu isolo o x aqui no primeiro membro, o expoente 2 vem para o segundo membro em forma de raiz quadrada. Aí vocês já sabem que raiz quadrada de 16 é 4, então fica x igual mais ou menos 4. Ou seja, a solução dessa equação do segundo grau aqui, ela é o menos 4 e o 4. Se nós quisermos tirar a prova real, é bem fácil de descobrir, ó, de resolver. Ó. Se eu substituir o x por menos 4, aqui está o menos 4 com a solução. Ó. Menos 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 16, 0. O 4 positivo também é solução. Por quê? Porque se eu substituir este x aqui por 4, eu vou ter 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16 é 0. Certo? Então, toda equação de segundo grau ela vai ter duas soluções. Tá? Por isso que eu tenho aqui menos 4 mais 4. Olha, qual que é o grau dessa equação? É 2. Então, o grau da equação, como é uma equação de segundo grau, ela é de grau 2. Então, toda equação de segundo grau, ela vai ter duas soluções, certo? Vamos resolver o item B aqui agora. Ó. Item B, ó. 2 vezes x² menos 50 igual a 0. Presta atenção que essa equação é uma equação de segundo grau incompleta, pela falta do termo b, ou seja, o termo b é nulo. Então, eu começo isolando 2x² aqui no primeiro membro, passo menos 50 para o segundo membro, fica 50. Próximo passo, esse 2 que está multiplicando o x² aqui, ó, eu passo ele dividindo aqui para o segundo membro. Então, eu vou ficar que x² é igual a 50 divididos por 2. x² igual a 50 divididos por 2, 25. Agora sim, eu vou passar o 2 em forma de raiz quadrada para o segundo membro. Fica x igual mais ou menos raiz quadrada de 25. Vocês sabem que raiz quadrada de 25 é 5, né? Então vai ficar x igual mais ou menos 5. Ou seja, se eu substituir esse x aqui por menos 5, ou substituir este x por mais 5, eu vou ter essa igualdade aqui sendo verificada. Ó. Quer ver? Vamos tirar a prova real aqui, ó. Se eu substituir o x primeiro por menos 5, eu fico que menos 5 ao quadrado é 25 positivo. Por quê? Porque toda base negativa elevada a expoente par fica positivo. Então, eu vou ficar com menos 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50, 0. Se eu substituir o x por 5, eu vou ficar aqui 5 ao quadrado é 25. Aí eu tenho 2 vezes x². Se x² é 25, 2 vezes 25 é 50, e 50 menos 50 é 0. Então, observe que se eu substituir o x por menos 5 ou por mais 5, essa igualdade aqui ela é verificada, ela é comprovada. Tá? Agora, nós vamos ver as resoluções de equações. Ó. Resoluções de equações incompletas do tipo ax² mais bx igual a 0. Nesse caso aqui, ó, ela é uma equação do segundo grau incompleta. Qual o termo que está faltando aqui? O termo c. Então, c é 0. O termo c é nulo. Esse tipo de equação aqui, para a gente resolver ela, nós vamos ter que relembrar
de um caso de fatoração do oitavo ano, que é a fatoração pelo fator comum, certo? Vocês sabem que fatorar é escrever em forma de produto. Então, um dos casos de fatorações que nós aprendemos lá no oitavo ano é a fatoração pelo fator comum. Ou seja, aqui no primeiro membro dessa equação, ó, o fator comum aqui para mim é o x, porque o x está presente neste termo e o x está presente nesse termo aqui também, certo? Então, o fator comum aqui é o x. Então, para resolver essa equação, para resolver este tipo de equação, fatoramos o primeiro membro, colocando o fator comum x em evidência. Ax² mais bx igual a zero. Então, eu vou colocar o x em evidência. X vezes, pego ax² dividido por x, x² dividido por x dá x. Então, vai ficar ax, mais, sinalzinho do meio aqui, mais, pego bx divididos por x, ó, bx dividido por x, x dividido por x dá 1. Então, vai ficar b. Então, vai ficar x vezes ax mais b igual a zero. Aqui no primeiro membro, vocês observam que nós temos uma multiplicação, um produto. Ó. Eu tenho o produto de dois fatores. Ó. Eu tenho o fator x, que está multiplicando o fator ax mais b. Então, para que esse produto aqui seja nulo, seja zero, basta que esse x aqui seja igual a zero, porque se esse x aqui for zero, 0 vezes ax mais b é zero. Ou tudo que está dentro do parênteses aqui, ó, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, é ax mais b igual a zero. Então, recapitulando, para que esse produto x vezes ax mais b seja igual a zero, basta que esse x aqui seja zero, ou toda a expressão que está entre parênteses, ou seja, o ax mais b, também seja igual a zero. Quando eu faço aqui ax mais b igual a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, eu vou isolar o ax aqui no primeiro membro, passo o mais b negativo para o segundo membro. No próximo passo, eu vou isolar o x aqui no primeiro membro. O a está multiplicando o x, ele vem dividindo para o segundo membro. Então, x é igual ao oposto de b, ou seja, menos b dividido. Essa barra aqui é de dividir, tá, pessoal? Então, x igual a menos b divididos por a. Assim, a solução fica... Uma solução é o zero e a segunda solução é o oposto de b divididos por a. Então, sempre quando eu tiver uma equação do segundo grau incompleta desse tipo aqui, ó, que o termo c for nulo, uma solução dela vai ser o zero e a outra vai sair da resolução desta equaçãozinha do primeiro grau aqui, ó, ax mais b igual a zero. Daí eu resolvo essa equação do primeiro grau, aqui, ó, ax mais b igual a zero, eu resolvo ela, e daí o resultado de x aqui é a segunda solução da equação, perfeito? Mas vamos, assim, fazer dois exemplos aqui, resolver dois exemplos, que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem, certo? Vamos agora resolver algumas equações desse tipo, perfeito? Então, primeiro, do item A, x² menos 4x igual a zero, certo? Então, o que eu fiz aqui? Como eu expliquei acima, a explicação que eu dei acima, eu disse que quando a equação de segundo grau é incompleta pela falta do termo c, ou seja, o termo c é nulo, eu vou fatorar o primeiro membro. O que é o primeiro membro? Tudo que está à esquerda do sinal de igual. Então, eu coloco x em evidência. Tá? Esse x aqui e esse x aqui. Ó. Ele é comum, eu tenho x aqui, eu tenho x aqui, então eu coloco x em evidência. X vezes. Ah, professor, de onde saiu esse x aqui? Você pega o x², divide por x. x² dividido por x dá 1x. Repete o sinalzinho do meio aqui, que é menos. Aí você pega o 4x e divide por x. 4x divididos por x dá 4. Então, você vai ficar aqui no primeiro membro com o produto x vezes x menos 4 igual a zero. Perfeito? Então,
Para que o produto x vezes x menos 4 seja igual a zero, basta que eu tenha esse x aqui igual a zero, ou toda a expressão que está entre parênteses aqui, ou seja, x menos 4, igual a zero também. X menos 4 igual a zero é uma equaçãozinha do primeiro grau, bem simplesinha. Então, para isolar o x no primeiro membro, eu isolo ele aqui, passando 4, que é negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Ou seja, as duas soluções da equação do segundo grau, x² menos 4x igual a zero, ela tem duas soluções, que é o zero e o menos 4. Vamos tirar a prova real aqui, bem tranquilo. Ó. Se eu substituir esse x aqui e esse aqui por zero, fica aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 4 vezes 0 é 0. 0 menos 0, 0. Fechou. Se eu substituir o x por menos 4 ao quadrado é 16 positivo. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 4. Então, fica 16 menos 16, 0. Certo? Vamos agora resolver a segunda equação de segundo grau, incompleta pela falta do termo C, ou seja, o termo C nulo. Qual que é a equação? Essa aqui do item B. Ó. 3x² mais 18x igual a zero. Vou colocar o x em evidência novamente. Ó. Aí eu vou pegar x vezes. Quem que vem aqui entre parênteses? Agora, aqui está a charada. Aqui nós vamos matar a charada. Ó. Pego 3x² e divido por x. x² dividido por x dá x. 3 divididos por 1, porque o coeficiente desse x é 1. Então, 3 divididos por 1, que não aparece aqui, é 3. x² dividido por x dá x. Então, eu tenho 3x mais. Agora, eu pego aqui 18x divididos por x. X divididos por x dá 1. 1 vezes 18 é 18. Então, eu tenho agora o produto aqui, x vezes 3x mais 18 igual a zero. Para que esse produto seja nulo, resulte em zero, eu tenho que ter esse x aqui zero. Por quê? Porque 0 vezes 3x mais 18 é zero. Ou pego toda a expressão que está aqui entre parênteses, ó, 3x mais 18 igual a zero também. Isolo 3x no primeiro membro, fica 3x igual a menos 18. Agora eu isolo o x aqui no primeiro membro, 3 está multiplicando o x, ele vem para o segundo membro dividindo. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que x é igual a menos 18 divididos por 3. Menos 18 divididos por 3 dá menos 6. Então a solução dessa equação é 0 e menos 6, correto? Então, sempre que a equação de segundo grau for incompleta pela falta do termo C, ou seja, o termo C for nulo, uma das soluções da equação vai ser sempre zero, e a outra vai sair da resolução dessa equaçãozinha aqui, ó, do primeiro grau, correto? Para resolver equações do segundo grau completas, ou seja, as equações do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero, aqui ó, o a é diferente de zero, o b é diferente de zero e o c também é diferente de zero, os três coeficientes sendo diferentes de zero ao mesmo tempo, simultaneamente, aí ela é uma equação de segundo grau completa. Para resolver as equações completas, vocês utilizarão um algoritmo, um método, né, chamado de fórmula de Bhaskara. Mas a fórmula de Bhaskara será abordada nas próximas aulas. Então, olhando as atividades que a CED passou para vocês até agora, a CED está abordando, até antes do recesso, né, vocês estavam estudando as equações incompletas. Eu observei todos os exercícios que a CED mandou para vocês e a CED ainda não está trabalhando as equações completas. Então, assim que a CED começar a trabalhar as equações do segundo grau completa, que vocês aprenderem a fórmula de Bhaskara, né? Como que ela é deduzida, como que ela é utilizada para resolver equações completas, aí daí nós vamos estar trabalhando também com a resolução de equações de segundo grau completa, certo? O meu objetivo desta videoaula foi
revisar o último conteúdo que vocês estudaram agora antes dessa semana de recesso que nós tivemos agora de julho, né? De 20 a 28, né? Então, de 20 de julho até 28, nós ficamos em recesso. E vocês estavam estudando as equações de segundo grau incompleta. Por isso que eu estou fazendo essa videoaula aqui, para dar um embasamento para vocês, para quando vocês retornarem agora, assistindo essa videoaula, vocês consigam resolver os exercícios envolvendo equações de segundo grau incompleta. Beleza? Eu espero que essa videoaula ajude vocês e desejo bons estudos a todos. Até uma próxima.